Olá pessoal, aqui é o professor Alan do inventandohistoria.com, tudo bem? Seguinte, hoje nós estamos começando um projeto novo aqui no site, que são pequenas videoaulas, os minutos com a história, vamos dizer assim, né? E o nosso assunto inaugural é ela, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Um assunto que é tanto assunto de atualidades quanto um assunto de história. É uma mulher que desperta paixões, com certeza, boas e ruins. É uma pessoa que é tanto odiada quanto é amada. Enfim, não passou despercebida na história. Não é? É o tipo de pessoa que não é possível ficar em cima do muro. É como se fosse uma ópera, ou ame ou odeie. Não é? E esta pessoa, chamada Margaret Thatcher, foi primeira-ministra britânica entre 1979 e 1990. E ela esteve fortemente envolvida com a implantação e a consolidação do sistema neoliberalista dentro da Inglaterra, assim como também esteve envolvida com o fim da Guerra Fria, a Guerra das Malvinas e outros fatos polêmicos que mudaram a vida dos ingleses e também, em algum nível, a vida de pessoas do mundo inteiro. Então, para começar, vamos ver quem foi Margaret Thatcher. Primeiro, ela nasceu em Grantham, em 13 de outubro de 1925. Foi primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990. Foi membro e líder do Partido Conservador, que aliás foi uma coisa fantástica. Era uma mulher que tomava seu lugar na política com um nome forte, com uma posição forte. Foi profundamente envolvida, então, com a consolidação do neoliberalismo inglês. E ficou conhecida como a Dama de Ferro, apelido esse que veio dos soviéticos, aliás, vejam, os inimigos, né, os soviéticos comunistas. E o pior é que se eles tentaram parecer, vamos dizer assim, ruins com ela em relação a isso, ela, por outro lado, adorou o apelido. E, inclusive, se auto-reconhecia como a Dama de Ferro. Posição essa que ela adorava, né? Tem aquele filme famoso com a Meryl Streep, que é a Dama de Ferro, e mostra aquela tentativa dela mostrar o quê? Força o tempo todo. Não é isso? Agora, a Margaret Thatcher, ela foi conhecida sobretudo pela sua política, uma política econômica neoliberal. E por isso que ela foi amada por uns, odiada por tantos. Né? Odiada por quem? Pelos operários ingleses, pela população mais carente, a classe média, os mais pobres. E amada por quem? Pelos mega investidores, pelo pessoal que trabalhava em bolsa de valores, porque as políticas dela em relação à economia financeira, ao mercado financeiro, foram muito bem-vindas. Já em relação a questões sociais, nem tanto. Tá bom? Tanto que ela era chamada pelos operários ingleses como Margaret Thatcher Milk Stretcher, ou seja, a ladra de leite, tá bom? E como é que vai funcionar esse negócio? Primeiro, a política conservadora da Thatcher vai se basear, sobretudo, numa grande desregulamentação financeira. Ou seja, bem, o capitalismo, gente, ele é um sistema de governo, você sabe, um sistema de governo não, melhor, um sistema econômico, na verdade, e é um sistema econômico baseado, sobretudo, em crises sazonais. De tempo em tempo ocorre uma crise, né, em função da especulação e tudo mais. Agora, o capitalismo, ao contrário do que muita gente pensa, ele tem algumas travas, tem alguns marcos regulatórios. Porém, eles foram completamente abandonados pela Thatcher no seu governo, assim como já havia feito o colega dela dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, que também havia desregulamentado o mercado. Ou seja, isso para aquele cara que investe em bolsa de valores parecia um grande negócio. Tá? Porém, para os operários, o pessoal que vivia na mina e tudo mais, nas minas inglesas, né, e nas indústrias inglesas, isso não era lá grande negócio. Ou seja, o Estado se afastava. Era aquela perspectiva do Estado zero. O Estado não intervém em hipótese alguma dentro da economia. É o mercado regulando o mercado. Questão essa polêmica e que a atual crise econômica mundial mostra que realmente talvez não seja o melhor caminho. Né? Agora, ela também está envolvida fortemente com questões trabalhistas. Como ela mexeu muito com a vida dos trabalhadores, foram grandes os protestos e grande também a repressão a eles. Por isso que, em geral, perante as classes proletárias da Inglaterra e tudo mais, ela é muito mal vista, mas muito mal vista mesmo. Tá? Porém, além disso, Thatcher também esteve envolvida com o final da Guerra Fria. Aqui nesse slide, olha só, você tem duas fotos fundamentais. No canto superior esquerdo, você tem ela cumprimentando ninguém menos que Ronald Reagan, o ex-ator de filmes de faroeste, olha só, um cowboy, né, que se tornou presidente dos Estados Unidos. E abaixo, no canto inferior direito, ela cumprimentando ninguém menos que o líder soviético Mikhail Gorbachev, o homem da perestroika, da glasnost, aqueles processos todos que foram reabrindo, né, abrindo, melhor dizendo, a União Soviética. Ou seja, esses três personagens que você está vendo aqui, o Mikhail Gorbachev,
o Reagan e a Thatcher, estão profundamente envolvidas com o final daquele processo histórico chamado Guerra Fria, que foi aquele embate, né, ideológico entre o mundo socialista, capitaneado pela União Soviética e o Pacto de Varsóvia, e o mundo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos e a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Tá bom? Agora, a política externa de Thatcher foi uma política bastante curiosa, porque ela soube fazer muitas alianças no campo diplomático. Ela conseguiu apertar a mão do Reagan, como apertou a mão do Deng Xiaoping na China, como também apertou a mão do Mikhail Gorbachev, ou seja, ela conseguia transitar, ela conseguia andar por todos aqueles caminhos, né, complexos, às vezes, da diplomacia internacional. Porém, a Dama de Ferro também tinha os seus segredos diplomáticos. O Gorbachev deu uma entrevista há um tempo atrás na BBC, a rádio TV britânica, né, TV pública britânica, onde ele afirmou que tanto ela, que representava o Reino Unido, quanto o presidente francês François Mitterrand eram contra, veja você, contra a reunificação alemã, né, a um tal ponto que ela teria sugerido ao Gorbachev que interviesse, como mandando tropas para ocupar Berlim Oriental e impedir a reunificação. Bom, a gente pode elencar algumas razões para isso, mas talvez a principal delas, de fato, seja a perspectiva de competição. Né? Você veja que depois que a Alemanha se reunificou, a Alemanha foi um foguete na Europa. Ela cresceu muito, a um tal ponto que hoje, sem sombra de dúvidas, a grande cabeça, né? Ou ainda, melhor dizendo, o grande cofrinho da União Europeia é o Estado alemão. Né? Outro ponto que para ela foi fundamental e foi assim, vamos dizer, o tiro no pé que ela deu, foi a sua completa contrariedade em relação à unidade do continente europeu. Thatcher foi profunda crítica da formação da União Europeia e muito crítica em relação ao euro, que é a atual moeda. Veja você que a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido, é um dos únicos países da União Europeia que não faz uso do euro. Os ingleses fazem parte da União Europeia, porém continuam usando a libra esterlina. Né? E vamos e convenhamos, né? Que de certa forma ela acertou nesse ponto. Veja que você tem hoje a crise na Europa, né? E a crise é sobretudo com a zona do euro. Então, os países que usam o euro, que é uma moeda super valorizada, vários sofreram com isso. Você vai falar os PIGs, né? O que são os PIGs? Portugal, Itália, Irlanda, né? Grécia e Espanha, as economias mais fragilizadas do euro, que agora, inclusive, chegou lá no Chipre, não é isso? Então, a Thatcher acabou se colocando contra tudo isso. E essa contrariedade dela acabou lhe custando o governo, porque o próprio partido pressionou ela para que renunciasse, o que aconteceu em 1990. Porém, antes disso acontecer, Thatcher havia se envolvido com uma grande prova de fogo, talvez a sua maior prova de fogo, as Malvinas, né? Ou, como os ingleses chamam, as Ilhas Falkland, que ficam no extremo sul da Argentina. São ilhas esquecidas no mundo, né? Mas que viraram uma espécie de troféu, um troféu nacionalista. Por quê? Em 82, a falida ditadura da Argentina tentou invadir as Malvinas. E a Dama de Ferro mandou para lá uma força-tarefa, a Marinha de Guerra Britânica. Né? E a guerra aconteceu. Os argentinos entraram realmente pelo cano, vamos dizer assim, a um tal ponto que foram cerca de 655 argentinos mortos e mais ou menos 250 ingleses. Foi um desastre. Agora, seja como for, as Malvinas são um troféu. E até hoje permanecem no imaginário britânico e no imaginário argentino. Tá? Bom, isso só para você ter uma ideia do que foi Margaret Thatcher. Uma mulher que alterou o rumo da Inglaterra, uma mulher que também alterou os rumos do mundo. Para o bem e para o mal, como você quiser. E é uma pessoa que é tanto criticada quanto amada, mas ninguém indiferente. É isso aí, essa foi a estreia desses nossos Minutos com a História aqui no Inventando História. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.